Hoje nós vamos falar sobre o fim dos tempos. Hoje nós vamos falar na nossa igreja aqui sobre o fim dos tempos, o tema do nosso culto de hoje. Não é um assunto muito abordado, talvez porque seja desconfortável, né? Pensar no fim não é uma coisa muito bacana. Mas se Deus revelou, como a gente vinha conversando no carro, né? Essas revelações, a revelação de Deus é com uma finalidade. Né? Nada foi revelado sem uma finalidade. A palavra de Deus diz em Deuteronômio, cuidado para derrubar o celular. Vem para cá, senta aqui na frente. Fala para cá. Obrigado. Foi bom. Eu me perdi agora com o celular. Eu não tocava mais. Eu só vi o celular dele caindo. Fim dos tempos. Então vamos começar pelo fim, né, pastor? Vamos começar pelo fim. Deuteronômio 29 diz que as coisas reveladas pertencem a nós, mas as coisas ocultas pertencem ao Senhor. Então, se as coisas reveladas pertencem a nós, é porque Deus tem um propósito em toda a revelação. Observe, os escritores bíblicos, eles são seres humanos, como eu e como você, pessoas usadas por Deus em um determinado momento para registrar de forma escrita a revelação, como Daniel. Hoje nós estamos chegando ao final do livro de Daniel, o último dos chamados profetas maiores. A partir da semana que vem a gente vai estar, a partir desta semana, né, que já começou hoje, a gente vai estar meditando nos profetas chamados menores, não porque eles sejam menores do que os maiores, mas porque os seus relatos são mais sutis, mais breves do que os 4 primeiros que nós citamos, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Então hoje nós estamos terminando o livro de Daniel e ele termina com a visão do fim. Eu queria hoje falar sobre isso, fazendo alguns paralelos. E para isso eu lhe convido a abrir sua Bíblia no texto de Daniel, capítulo 12. E a gente vai ler todo o capítulo 12 de Daniel. E aí a gente pode fazer até mesmo de uma forma alternada. Eu faço uma parte e todos fazemos juntos a outra, pode ser? Eu preciso ler em todas as partes para poder ficar registrando na gravação, para os nossos internautas depois observarem como ficou. Nossos, assim tem funcionado conosco aqui, mas a gente pode fazer alternado, que eu acho que dá uma dinâmica maior para a leitura de um capítulo no início da nossa administração. Daniel capítulo 12 inicia assim: naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia. Essa palavra, essa expressão tempo de angústia está gravada aí, ó. Não é à toa não, tá? Um tempo de angústia tal como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Daniel está falando aqui de ressurreição, ó, gente. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Vamos ler? Aqueles que são sábios reluzirão como o brilho do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo o sempre. Mas você, Daniel, todos juntos, feche com o selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão ali e acolá para aumentarem o conhecimento. Então eu, Daniel, olhei e disse de mim, e diante de mim estavam 2 outros, um na margem cá do rio e o outro na margem de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava acima das águas do rio: quanto tempo decorrerá até que se cumpram essas coisas estupendas? Todos juntos? O homem vestido de linho que estava acima das águas do rio ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda. E eu ouvi jurar por aquele que vive para todo sempre, dizendo: haverá um tempo, dois tempos e meio tempo, quando o poder do povo santo finalmente quebrado, todas estas coisas se cumprirão. Eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei: meu Senhor, qual será o resultado de tudo isso?
Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios sim. A partir do momento, vamos todos juntos? A partir do momento em que for abolido o sacrifício diário e for colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Louvado seja Deus pela sua palavra. Deus nos dê entendimento dessa palavra, né? E eu peço isso a Deus, principalmente porque o texto diz que Daniel não entendeu a revelação. Então, se Daniel não entendeu a revelação, é porque não é uma coisa fácil de entender. Aqui nós estamos diante de literatura apocalíptica no Antigo Testamento. Alguns pensam que Apocalipse é só no Novo Testamento, mas isso aqui é Apocalipse. Zacarias também tem literatura apocalíptica, né, que é aquela literatura recheada de simbologias, uma literatura que normalmente se refere a fatos futuros. E esses acontecimentos eram futuros em relação ao tempo de Daniel. Mas existe muita controvérsia sobre se os elementos da profecia já aconteceram ou se ainda irão acontecer. E por isso existem aí pelo menos 4 correntes teológicas para interpretar esse texto de Daniel, né? E eu falo mais sobre isso na sequência. Mas antes de falar sobre essas possibilidades de interpretação e o que é que nós vamos extrair desse texto, eu queria destacar os elementos da profecia. O primeiro deles é um tempo revelado por Deus de intensa luta espiritual. O texto começa a se referir naquele tempo. Naquele tempo se refere ao capítulo 11, principalmente a partir do verso 35, em que se fala, né? Deus revela a Daniel que depois do Império Medo-Persa, depois do Império Grego, depois dos reinos que iam surgir com o final do Império Grego e do Império Romano, surgiria um reino maligno, um reino que seria extremamente ruim para o povo de Deus. E que é justamente no contexto desse reino que os cristãos entendem que é o reino do anticristo. Portanto, ainda para nós ainda seria um momento futuro, que ele diz que naquele tempo haveria uma batalha espiritual em que o arcanjo Miguel estaria lutando em favor do povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus estaria sob intensa perseguição. É um tempo de imensa luta espiritual, em que os anjos estarão lutando com os demônios em favor do povo de Deus. Afinal de contas, nesse tempo, o governante desta época é um governante maligno e, portanto, ele é orientado pelo espírito de mal, pelo inimigo das nossas almas. E a briga espiritual, nesse tempo, será imensa. E Deus coloca os seus anjos em favor dos santos para lutar, para que haja sobreviventes. É um tempo tão difícil que o Jesus, quando faz um paralelo com esse texto, diz que se esse tempo não fosse abreviado, ninguém sobreviveria. Mas por amor dos eleitos, esse tempo foi abreviado para que houvesse sobreviventes e pudesse ter uma escapatória. O texto nos fala de uma ressurreição ao final desse tempo. Uma ressurreição de mortos para 2 destinos diferentes. Jesus também vai falar sobre isso. A ressurreição dos mortos para 2 destinos diferentes. O primeiro, que em Daniel é o caminho dos sábios. Lembro a vocês que o provérbio diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, aqueles que temem a Deus, aqueles que se renderam a Deus, aqueles que se quebrantaram diante de Deus, que testemunharam e que se conduziram com sabedoria durante o seu tempo, o tempo que eles tinham, serão ressuscitados para irem para a glória de Deus, e um caminho diferente, né, para aqueles que viveram de uma forma sem temor a Deus, que Daniel entende que é um lugar de desprezo eterno. Jesus também fala sobre isso.
Para a gente se situar historicamente, ele diz que haveria um marco. Um marco é um evento que vai desencadear uma série de acontecimentos com ele relacionados. E o marco, na verdade, são dois marcos, de acordo com Daniel. Primeiro, a abolição do sacrifício. Lembrem que naquele tempo, o sistema judaico era um sistema sacrificial. Hoje, o judaísmo contemporâneo não tem mais sacrifício, o que significa que os sacrifícios já foram abolidos. E esses sacrifícios, desde o tabernáculo, eles eram feitos na tenda, no templo de Deus, né? Depois ele passa a ser feito dentro do templo que Salomão construiu. Depois esse templo, depois do cativeiro, esse templo é reconstruído. E aí ele volta a ser feito dentro do templo que foi reconstruído. E agora a questão é, ainda haverá um terceiro templo? Os judeus sonham com isso. Ou não? Se não haverá mais um terceiro templo e os sacrifícios não serão restabelecidos, é porque a gente já está vivendo nesse momento de abolição do sacrifício. E ele dá uma outra informação. Ele diz que haveria a profanação do templo de Jerusalém. Então, essa profanação do templo de Jerusalém, o que seria isso? Seria algum evento terrível que estabeleceria algum tipo de ofensa a Deus, de blasfêmia contra Deus, dentro do próprio templo de Jerusalém. E muitos entendem que isso aconteceu, como a gente viu no nosso pequeno grupo na sexta-feira, quando o Alexandre o Grande morreu, e o reino dele foi dividido em 4 reinos, e durante algum tempo dominou sobre a região de Israel o rei da Síria, que era Antíoco, chamado Epifânio, e ele introduziu uma imagem de Zeus dentro do templo, sacrificou uma porca dentro do templo e aspergiu todas as paredes do templo com o sangue daquela porca, e para a religião dos judeus sempre foi um animal imundo. Então, para muitos, a profanação do templo aconteceu ali. Outros entendem que a profanação do templo aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando Roma, sob o comando do general Tito, a mando do imperador Vespasiano, invadiu Jerusalém, numa revolta que os judeus estabeleceram contra o Império Romano, e acabou com Jerusalém, destruiu o templo, e o templo foi destruído justamente ali no ano 70. Desde então, o templo deixa de existir, e Jesus havia dito, não ficará pedra sobre pedra. A profecia se cumpriu no ano 70. E alguns entendem que a profanação do templo foi nesse momento. Mas o período aqui de grande tribulação, aqui Daniel tem a revelação, e Jesus vai falar sobre esse período, ele tem como marcos esses dois eventos, a abolição dos sacrifícios e a profanação do templo. A partir desses eventos, Daniel fica sabendo que aconteceria um tempo de 1.290 dias a 1.335 dias. E que entre esses 1.290 e 1.335, né, seria o estágio máximo de tribulação, e felizes daqueles que chegassem até o final desse tempo. A palavra dias aqui está em aspas, entre aspas, porque a gente não sabe, como é uma literatura apocalíptica, se refere a dias de 24 horas ou se seriam apenas uma simbologia de um tempo maior. Não é possível saber com certeza. Eu estive fazendo as minhas contas e cheguei a algumas conclusões, porque uma terceira possibilidade é que a profanação do templo fosse a colocação no lugar, no monte do templo, no lugar onde existia o templo, fosse a colocação de alguma coisa que fosse ofensiva às crenças que os judeus tinham a respeito do Deus, da forma como eles adoravam o Deus deles. E hoje, não sei se vocês sabem disso, no lugar onde era o templo de Jerusalém, existe uma mesquita muçulmana. A imagem dela está aqui. Qualquer imagem que você tenha de Jerusalém, se você botar Jerusalém no Google, vai aparecer uma imagem com o domo da rocha, uma cúpula dourada, que é justamente essa mesquita muçulmana, que foi construída no ano 691 depois de Cristo pelo califa Abd al-Malik. E desde então, no lugar do templo, o que existe é uma mesquita muçulmana. Eu estava fazendo as contas, 691 com mais de 1.335 dias, se esse for o marco inicial, daqui a 2 anos, a gente vai estar no final dessa tribulação que Daniel teve a notícia.
mas não dá para saber, por enquanto, né, se isso é ou não. Para algumas pessoas, a gente já estaria vivendo na grande tribulação. Para outras, ainda vai ser um período no futuro. Tudo isso é muito controverso. Eu não quero entrar nessas minúcias nem na controvérsia. Mas eu quero destacar para vocês que isso aqui não é balela, não, porque Jesus volta a falar sobre isso. Nada que está na palavra de Deus é balela, mas Jesus volta a falar sobre esse tema quando ele fala do final dos tempos, como a gente vê em Mateus 24:15. Jesus volta a falar do final dos tempos, dando uma série de informações. Algumas delas são paralelas às informações que Daniel teve acesso e que dão para nós, eu acredito que para os cristãos de todo o tempo, a sensação de que a gente já vive essa época. Jesus falou assim: quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E eu chamo a atenção de vocês para o que Jesus falou. Jesus disse: vocês precisam observar que no lugar do templo haverá a abominação desoladora, em algumas versões dizem o sacrilégio terrível de que Daniel falou. E é pensando nisso que eu fiquei me questionando se o domo da rocha não seria a abominação desoladora a que Daniel se referia. É uma das possibilidades, existe uma corrente que entende que é, e essa corrente é a corrente que eu me alinho. Mas eu reconheço que é um tema controverso. E ele disse que seria então um tempo difícil, que os que estiverem na Judéia deveriam fugir para os montes, se abrigar, porque haveria então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Nesse momento ele está repetindo as palavras que foram reveladas para Daniel. E ele disse que haveria guerras. Mateus 24:6. Eu estou impressionado, meus irmãos, de estar vendo, em pleno século XXI, depois que a Segunda Guerra acabou, os países, as nações se reuniram e formaram um organismo internacional chamado Organização das Nações Unidas, com poder para legislar, legislação internacional, e a guerra ela foi colocada na ilegalidade. Então hoje a guerra, pelas convenções de Genebra, que são os documentos que foram assinados para legislar sobre guerra, ela só pode acontecer hoje como uma guerra defensiva e legítima defesa. Então significa dizer que os países que assinam a ONU, eles se comprometeram a nunca mais estabelecer a guerra. Mas quantas guerras eu, que sou um jovem de 50 anos, já vi, né, nesses últimos 20 anos. Nunca esqueço, quando eu tinha a idade dos meninos ali, de Samuel e Joshua, eu vi a Guerra do Golfo. Pela primeira vez, a guerra era transmitida ao vivo, com os mísseis atacando os alvos internos. E desde a Guerra do Golfo, quantas guerras já aconteceram? E o que a gente está vendo hoje são cada vez mais guerras. Guerra da Ucrânia, uma guerra sem sentido. Irmão brigando contra o irmão. Quanto sofrimento a guerra traz. Roberto Carlos, uma vez, escreveu uma música que disse que Jesus havia dito que não importa os motivos da guerra, a paz ainda é mais importante do que eles. Apesar disso, as nações estão em guerra. E nós temos aí Israel em guerra contra o Hamas, e as nações africanas, muitos ali dentro do próprio país, vivendo guerras civis. Quantas guerras têm acontecido? Jesus disse que haveria fome. A fome é uma preocupação mundial. Hoje parece mais do que nunca. A fome é uma preocupação relevantíssima. Milhares estão morrendo de fome. Embora a gente tenha, a maioria de nós aqui tenha comida nas 3 refeições diárias, mas muita gente no mundo não tem nenhuma. E uma dieta recomendável seria uma dieta de 2.200 calorias. Tem muitas pessoas no mundo que não consomem nem 500 calorias por dia. E vivem abaixo da linha de extrema pobreza. Mateus 24:7. Ele falou do terremoto. Esse aqui é um terremoto que aconteceu em Las Vegas. Por conta de uma situação lá de desequilíbrio, lá na questão de gás, lá houve um grande terremoto. E tantos terremotos têm acontecido, né? Nessa região dos Andes ali, Peru, frequentemente tem terremotos. A gente tem ouvido falar sobre terremotos. Jesus falou sobre isso. Jesus falou que haveria epidemias.
Olha, há muito tempo atrás, Lucas 21, 11, ele fala que haveria epidemias, a pandemia da Covid-19, que ainda está tão marcada nas nossas mentes. A igreja começou em plena pandemia, é um exemplo disso. E essa imagem do meio aí está dizendo que não acabou, porque essa parece ter sido a primeira e algumas outras que ainda haverá. Porque hoje o mundo está muito conectado e quando surge uma doença extremamente contagiosa, logo ela se espalha pelo mundo todo. Então hoje o mundo em rede está cada vez mais vulnerável a esse tipo de infecção se cumprindo, né? Coisas assombrosas. Do lado direito da tela, né? Do lado de vocês, do lado esquerdo, a gente tem aqui uma chuva de peixe. Parece montagem, mas não é. Isso aconteceu no Sri Lanka. Uma chuva de peixe. Essa é um evento que tem explicação científica. Isso aqui provavelmente foi um tornado que arrastou uma parte de águas superficiais e essa água se evapora e fica somente aquilo que ele trouxe. Esses eventos têm explicações científicas. A questão não é que não tem explicação científica, mas é uma coisa assombrosa você ver peixe caindo do céu. E tem acontecido em mais de um lugar, tem acontecido. Aqui a gente teve em Camarões, no ano de 1986, uma nuvem estranha matou milhares de animais e pessoas. As pessoas foram dormir quando acordaram, estava lá o rebanho e as pessoas mortas. Tem explicação científica também. Aqui foi uma questão de uma nuvem tóxica, um gás tóxico, que envenenou aquelas populações. Então, mais coisas assombrosas acontecendo, né? Sinais nos céus. A gente tem aqui, ó, 3. Aqui são mais de 3, aqui foram 7 sóis, mas mês passado teve 3 sóis lá no céu da China. Isso aqui tem explicação científica também, mas é um sinal que a gente está vendo no céu. E quem tem discernimento está percebendo o que está acontecendo. Como é que você vai ter 2 sóis, 3 sóis, 7 sóis no céu? Aqui não é um efeito óptico, é uma ilusão, porque só existe um sol. Mas aquele sinal ali, para quem tem discernimento, é a palavra de Deus se cumprindo. Aqui nós temos, não dá para ver direito, 4 trombas d'água que se formaram. Eu agora não estou lembrado exatamente onde foi, mas tem até a imagem da Globo ali, né, para mostrar que isso aqui não é armação, isso aqui aconteceu realmente. Então são coisas que Jesus chama, gente, de princípio das dores. E a lógica dele aqui é a seguinte: quando vocês virem essas coisas acontecendo, aquele tempo de tribulação a que se referiu Daniel, aquele tempo que seria antes do fim, já estaria às portas, como as dores de parto. Quando uma parturiente ela começa a sentir contrações e dores, é sinal de que aquela criança está nascendo. E Jesus, quando cita Daniel, ele se refere a essas coisas todas como sinais de que o fim está próximo. E quando ele menciona isso, ele disse que os discípulos de Jesus seriam odiados e perseguidos, que se levantaria irmão contra irmão, que eles seriam odiados em todas as nações, que haveria uma perseguição religiosa ferozíssima. E me veio à cabeça as execuções que o Estado Islâmico já realizou em nome da religião do islamismo, e me veio o atentado de 11 de setembro, que essa semana a gente teve a... Eu vou falar a oportunidade, porque não deixa de ser, de relembrar aquilo que aconteceu, aquela coisa terrível. Mais de 2.500 pessoas morreram e mais de 4.000 pessoas morreram alguns anos depois, em consequência de doenças que adquiriram por terem respirado o ar contaminado com os detritos que se formaram através da demolição daqueles 2 prédios. Como é que a gente chama? Do desmoronamento daqueles 2 prédios. Então, aquela nuvem de produtos químicos que se formou, há um estudo que diz que mais de 4.000 pessoas morreram de câncer e outras doenças nos 10 anos seguintes. Então, se a gente for somar o número de mortos entre terroristas, passageiros, pessoas que estavam nos prédios, e eu tive a oportunidade de ver pessoas nas janelas, eu não tinha percebido ainda, só agora que eu vi imagens mais claras que mostravam pessoas que quebraram as janelas e estavam nos prédios lá, a não sei quantos metros de altura, e com aqueles aviões queimando,
a temperatura mais de 1000 graus naquela região, e alguns deles caindo, pulando, saltando. Que desespero. E por que essas coisas aconteceram, né? As pessoas que fizeram isso eram terroristas, ligados a uma organização muçulmana. Não estou falando que o islamismo seja uma religião que faz isso, que prega isso. Mas as pessoas que fazem isso se dizem muçulmanos, chamada Al-Qaeda, e que, por fundamentos políticos, econômicos e religiosos, jogaram aqueles 2 aviões contra aquelas torres, mais um avião contra o Pentágono, e um 4º avião caiu a caminho, provavelmente, do Capitólio nos Estados Unidos. Isso sem falar na igreja perseguida, que ao longo de todo o mundo, hoje, nós temos religiões ou regiões onde a igreja é extremamente perseguida, o evangelho não pode ser pregado com liberdade, e as pessoas que ousam desafiar as leis ou as tradições, os costumes locais, algumas vezes pagam com a liberdade ou mesmo com a própria vida. Existem muitos irmãos nossos que foram vítimas de atentados durante cultos como esse que nós estamos celebrando. Isso nos tempos atuais. Na Nigéria, igrejas foram incendiadas, Camarões e tantos outros lugares em que os cristãos, em pleno século XXI, eles estão sendo perseguidos como se Jesus estivesse falando do tempo em que nós vivemos. E aí vem a visão do fim. Essa visão do fim está no último versículo de Daniel 12, mas Jesus também fala sobre ela em Mateus 24, 29 a 31, quando ele diz: os poderes do céu serão abalados. O que pode ser entendido como o sol deixará de brilhar, a lua deixará de brilhar e as estrelas não serão mais vistas. Jesus diz que as pessoas verão nos céus o sinal de Jesus Cristo voltando. E a volta de Jesus é o final deste tempo de grande tribulação. É o alívio para aqueles que já não aguentavam mais passar pelas provações que esse mundo as infligiu. É o alívio daqueles que esperavam a consumação das promessas de Deus, de serem levados até a presença gloriosa de Deus. E esse transporte de Jesus vai ser feito com os anjos, atuando como se fossem os coletores. Eles vão vir a mando de Deus para fazer a separação daquilo que Jesus, em outra ocasião, disse que era a diferença entre o joio e o trigo. É o momento em que aqueles que são verdadeiramente cristãos, eles vão ser separados dos hipócritas, dos incrédulos, daqueles que negam a fé, aqueles que vivem e permanecem em rebelião contra Deus. E Jesus diz então que quando esses anjos vierem para fazer a colheita, uns vão ressuscitar para a vida eterna. João 17,3 diz que a vida eterna é que as pessoas possam conhecer a Deus como o único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem ele enviou. A vida eterna começa quando a gente se rende a Jesus como Senhor das nossas vidas. Isso muda tudo. Isso ressignifica o nosso viver, o nosso passado, que a gente não pode mudar mais, os nossos erros que a gente cometeu, nosso presente, que a gente tem pleno domínio sobre eles, sobre o nosso presente, as coisas que acontecem, e o nosso futuro, para onde nós estamos caminhando, as esperanças que Deus tem para aqueles que amam o seu Filho, que vivem para servir o seu Filho, que vivem pelo seu Filho, e aqueles que não fazem isso, aqueles que vivem em desobediência contra Deus, ressuscitarão também, como disse Daniel 12, verso 2, para um desprezo eterno. Jesus se refere a esse lugar, a esse destino final, como lugar de choro e ranger de dentes. Um lugar de tormento eterno e consciente, onde muitos irão simplesmente por não terem quebrantado seu coração e não terem cedido, ao convite amoroso que Deus faz para que o ser humano possa ser reconciliado com Ele. É a única forma que a gente tem de viver para sempre.
Daniel fica muito impactado com aquela visão a que Jesus se referiu, muito tempo depois. E ele procura saber quando essas coisas vão acontecer. A resposta daquele que estava na visão: isso vai acontecer depois de um tempo, outro tempo e metade de um tempo. Daniel não entendeu. Eu também não entendi. Eu não sei se você já entendeu. Alguns dizem que é um tempo de 3 anos e meio. E poderia ser um tempo prévio à grande tribulação, que para esses ainda não teria acontecido. Outros dizem que não se refere a 3 anos e meio literalmente, mas é apenas um ciclo. Isso não importa. Eu queria destacar para a igreja a resposta que ele teve do anjo, que essa resposta a gente vai aplicar nas nossas vidas hoje. Ele disse assim: quanto a você, Daniel, siga o seu caminho até o fim. Amém? Guarde essa mensagem, porque essa mensagem é para você. O que ele está dizendo é: você não precisa se preocupar com o fim dos tempos. Você só precisa saber que acontecerá. E tenha sabedoria para discernir. Quando você observar os sinais, aqueles que Jesus se referiu, nós observamos isso claramente. Quando você observar esses sinais, significa que o fim não está longe. Nós não sabemos quando vai ser. Se será daqui a 2 anos, como eu ousei calcular, a partir da hipótese de que o domo da rocha seja a abominação desoladora, ou se um evento futuro. Não importa. O que importa é nós discernirmos que Deus revelou o fim dos tempos com um propósito. Com certeza, quando Deus nos revela o fim dos tempos, não é para que a gente viva ansioso, não é para que a gente tenha medo, não é para que a gente já fique tremendo ao perceber os efeitos que a vida daqueles que estiveram vivos vão ter em relação à tribulação, em relação à perseguição religiosa, política, em relação, talvez, a uma mudança climática catastrófica que possa trazer um aquecimento muito grande para o nosso planeta e a vida se torne inviável. Ninguém sabe exatamente como vai ser, mas o certo é que nós estamos caminhando para o fim, mas isso acontece para que nós possamos ter discernimento. Daniel recebeu a visão de que os sábios, sabedoria é artigo valioso. É algo que Deus disse: se você pedir a Deus, Ele sempre vai dar sabedoria. Os sábios vão resplandecer como a luz. Num tempo em que Jesus disse que o sol não daria sua luz, que as estrelas não dariam sua luz e que a luz não daria sua luz, os sábios vão resplandecer como luzeiros. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Mesmo que o sol não dê a luz, meus irmãos, enquanto houver um povo aqui na terra chamado povo de Deus, haverá luz nessa terra. Amém? Sejam luz. Quando Ele nos revela o fim, é para que a gente possa assumir o nosso papel. Nosso papel é um papel semelhante ao de Daniel. Ele disse: quanto a você, Daniel, siga o seu caminho até o fim. Então a gente pode dar por certo que haverá um fim. A sensação de que esse fim está próximo, porque a gente já vivencia muitos dos eventos que Jesus disse que aconteceria. Mas a grande questão é que nós não sabemos quando será. No entanto, nós sabemos o que nós precisamos fazer para nos preparar para passar por tudo isso. Nós precisamos nos apegar mais a Deus. Nós precisamos vivenciar a nossa fé. Nós precisamos experimentar a alegria de sermos vocacionados para ser igreja de Jesus e vivenciarmos o que é ser igreja. Meus irmãos, ser igreja é muito mais do que vir aos cultos no domingo. Ser igreja é a gente estar relacionado, a gente saber quais são as necessidades que os nossos irmãos têm, é a gente colocar nossos dons a serviço de Deus. Se Deus nos chamou e nos deu a capacitação de pregar o Evangelho, a gente evangelizar. Se Ele nos deu a capacidade de servir, é a gente servir. Se Ele nos deu a capacidade de colher, a gente é colher. Se for para exercer a misericórdia, exercer a misericórdia. Se for para ensinar, ensinar. E assim, cada um de nós fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, a gente vai cooperando para que o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, o povo de Deus, possa ser amadurecido na fé até que Jesus volte. E aí não importa qual o sistema político que vai estar dominando, não importa as condições ambientais do nosso planeta, o clima terrível,
nós vivemos hoje uma catástrofe climática, um colapso do clima. Muitos lugares hoje estão passando por inundações. Na Europa, a Europa hoje está passando por uma experiência que o Rio Grande do Sul passou recentemente. São sinais de que o nosso planeta está dando sinais de que não suporta mais a ação devastadora que o pecador tem acarretado, porque tudo isso é fruto do pecado. E Deus nos colocou aqui na terra para a gente cuidar dela. Se não fosse o pecado, esse tempo nunca acabaria, porque Deus nos chamou para vivermos eternamente. Ele colocou no centro do Éden a árvore da vida. E quem comesse da árvore da vida viveria para sempre. Infelizmente, a escolha do ser humano foi outra. E por isso a gente paga as consequências. O nosso planeta também sofre. É por isso que a humanidade sofre por tantas coisas. Mas nós precisamos vivenciar o que é servir a Deus. Amém? Nós precisamos entender, não importa o contexto em que nós estejamos. Olha, Daniel, ele serviu na Babilônia como expatriado. Há 5 anos atrás, a gente recebeu, lá em Boa Viagem, várias pessoas que vieram fugidas da Venezuela. E a gente recebeu aquelas pessoas com todo amor. A gente preparou para aquelas pessoas um curso de português. A gente tentou ajudá-las a encontrar emprego. Mas que tristeza, meu irmão. É a pessoa saber, como eu vi, a irmã Detsile, que perdeu seu pai na Venezuela e ela não pôde se encontrar com seu pai novamente. Ela não pôde viajar como o pastor Danilo viajou para a Alemanha para se encontrar com a sua mãe antes que a sua mãe partisse. A irmã Detsile não pôde. Por quê? Porque ela não tinha condições financeiras e nem havia condições políticas dela voltar para a Venezuela. Seu pai faleceu com a distância. Daniel passou pela mesma experiência de morar fora da sua terra, expatriado, e mesmo assim, na Babilônia, ele serviu a Deus. Na Babilônia, quando proibido de orar, ele orou a Deus. Os seus irmãos, os seus amigos, quando foram obrigados a adorar uma estátua, eles adoraram a Deus e se recusaram a adorar a estátua. Daniel foi promovido e foi praticamente um auxiliar do rei, de primeira linha. Depois, na Pérsia, Daniel serviu ao rei. Ele serviu vários reis babilônicos, serviu vários reis persas. E ele só não experimentou ver o fim, porque o fim não chegou no tempo dele. A visão era: você não vai ver o fim. Você vai chegar até o... Você sabe que vai ter um fim, mas você não vai ver o fim. Você vai ao contrário, né? Você vai chegar ao momento em que você vai descansar, onde você vai se juntar com seus pais, com os falecidos, e o fim virá depois de você. Meus irmãos, nós precisamos ser como Daniel. É pensando nisso que eu olho para Mateus 24, 46, onde está escrito, e eu queria que você lesse comigo nesse momento. Vamos ler todos juntos? Preste atenção somente nessa palavra, a gente está terminando. Não se incomode com nada que esteja ao seu redor. Preste atenção somente na palavra e leia comigo isso aqui. Está ruim a letra? Vamos ler todos juntos? Feliz o servo a quem seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Amém? Feliz o servo. E quando Jesus voltar, a gente não sabe quando vai ser. Foi encontrado servindo. Alguém que já disse que aquele que não vive para servir, não serve para viver. O sentido da nossa vida é Deus. Jesus, ele faz a gente entender que o sentido da nossa vida é Deus. E ele mesmo disse que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Para que tem sido a sua vida? Pensa nisso. A gente não sabe quando a gente vai ter a oportunidade de novo de pensar sobre isso. Para que tem sido a sua vida? Se Jesus voltasse agora, como tem sido a sua vida? Será que você seria feliz como esse servo da visão de Mateus 24? Como você tem vivido? Você tem vivido preocupado com o fim dos tempos? Você tem vivido de uma forma que dê frutos? Eu quero orar pela sua vida nesse instante.
Convido a igreja para refletir sobre essas coisas e pensar que se o fim foi revelado por Deus, e Jesus voltou a falar sobre isso, é porque ele tinha a intenção de que a sua igreja vivesse como agrada a Deus até que o fim chegue. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar. Santo Deus, eu te agradeço pela tua palavra. Ela nos traz discernimento. Ela nos mostra, Senhor, aquilo que nós precisamos saber para vivermos como te agrade, Senhor. Para vivermos, Pai, de servir, Pai, para termos a alegria de vivermos em comunhão contigo, sabendo, Deus, que batalhas espirituais estão acontecendo nesse momento, mas que nós temos os anjos lutando em nosso favor, para que nós possamos, meu Deus, ter um futuro, uma esperança, para que nós possamos, Deus, ser agentes das transformações que o Senhor quer que aconteça, Senhor, na mente de tantas pessoas que ainda não te conhecem, não conhecem teu Filho Jesus, e por isso não desfrutam da vida eterna, Deus. Quantas pessoas têm partido desse mundo, Deus, sem ter a oportunidade de te conhecer mais profundamente, Deus. Ó Senhor, Daniel se foi tendo um relacionamento profundo contigo. E eu peço que nós possamos experimentar também desse relacionamento profundo, Deus. Sabemos hoje, Deus, que temos nosso Senhor Jesus Cristo, que intercede por nós, que olha por nós, não para nos acusar dos nossos pecados, mas para nos convencer que nós precisamos, meu Deus, fazer renúncias para sermos seus discípulos. Nós precisamos, Deus, de um despertamento, para que haja um compromisso real, sacrificial das nossas vidas, para nos levantarmos, para te servir, para lutarmos a favor dos anjos por nós, para que o trabalho de evangelização deste mundo de trevas continue, e ainda que os astros neguem-se a iluminar este mundo, nós seremos os luminares, pregando a tua palavra, que vai trazer esclarecimento para as pessoas, para aqueles que têm vivido, meu Deus, distante de ti, Senhor, sem clareza de mente, Deus, sem entender o propósito da vida, e sem entender, Senhor, o que vai acontecer com as suas vidas quando partirem daqui, Deus. Deus, é necessário, Deus, que nós possamos ter mais atenção com a tua palavra, Deus. Alguns olham para o Novo Testamento como se fosse a única parte da tua revelação e esquecem daquilo que veio antes, mas eles concordam, Senhor, sobre a importância do ser humano dar atenção, Senhor, aos seus ensinamentos. A tua palavra foi revelada para que a gente possa ser perfeito, Deus, perfeitamente habilitados para toda boa obra. Obrigado pela tua palavra, porque ela nos confronta, ela nos conforta, ela nos instrui, ela nos capacita, ela nos vocaciona, ela nos diz como nós podemos te servir. É isso que eu te peço, que encontre em nós corações servis, pessoas comprometidas com o teu reino. E se há entre nós alguém que aqui chegou, e chegou talvez curioso pelo tema, o final dos tempos, que possa sair daqui hoje, nem tanto preocupado com o final dos tempos, mas preocupado com a sua vida, com o presente, preocupado em saber se realmente hoje pode ser considerado um filho teu, uma filha tua, se tem tido realmente um relacionamento de filho contigo, através do senhorio de Jesus Cristo nas suas vidas. E se essas pessoas que aqui entraram hoje ainda não tomaram essa decisão, foram tocadas pelo teu Santo Espírito, que hoje haja um quebrantamento e uma entrega de vidas, meu Deus, para que elas não saiam daqui hoje como entraram, possam ser salvas, Pai, e sair daqui, meu Deus, experimentando a alegria da salvação. E para aqueles que já foram alcançados por essa alegria, nos concede, meu Deus, uma vida frutífera, em que o final dos tempos seja a última das nossas preocupações, mas que os sinais do final do tempo, Senhor, o princípio das dores, possam despertar em nós a responsabilidade, a consciência e a urgência da missão de fazer discípulos de Jesus, porque Ele voltará, Ele fará a colheita. Nós queremos fazer parte daqueles que estarão contigo na glória, em nome de Jesus. Amém.